Olá, tudo bem? Eu estou de volta para a gente conversar um pouquinho agora sobre um outro assunto, mais voltado para o lado da sociologia. Então, para começar a falar de sociologia, eu já vou começar por um clássico, que é o Durkheim. Interessante, né, para a gente começar a falar do Durkheim, é lembrar de um acontecimento histórico que foi muito importante, né, que foi a Revolução Industrial. E não é uma revolução clássica de armas, né, como a gente costuma entender, mas foi uma revolução de economia, de sociedade, de transformação geral, na verdade, dos costumes, o modo de vida, da economia, né? Enfim. E com essas transformações que aconteceram com a Revolução Industrial, claro que isso formou uma nova realidade social complicada, né? As pessoas saíram do campo para a cidade, teve a questão do mercado de trabalho que mudou, novas profissões foram criadas e também problemas foram criados. E aí, como é que a gente entende, né? Como é que a gente vai entender um problema social? Até o século XIX, as pessoas não se preocupavam em entender, explicar as questões sociais, porque elas começaram a surgir a partir da Revolução Industrial, que isso foi no século XIX. Então, no século XIX, a vida social começa a aparecer como um problema. Existem problemas relacionados ao cotidiano e não tinha ninguém para explicá-los. Surgiu então a sociologia e um dos grandes nomes da sociologia, não é o primeiro, né, mas um dos grandes nomes foi o Durkheim. Quem já fez sociologia no colégio deve lembrar desse nome, né? Durkheim é o nome que está muito presente quando a gente fala de sociologia. Então eu vou começar por ele. Nessa nossa nova conversa, nesse nosso novo grupo de assunto, eu vou falar dos clássicos, né? Mas eu vou começar pelo primeiro, que é o Durkheim. Então, Durkheim foi um grande teórico, o primeiro grande teórico da sociologia, e ele falava muito de fato social, né? Fato social foi o termo que o Durkheim criou e que Durkheim usava muito para explicar os acontecimentos da sociedade. E quais são as características do fato social? São três. Quem também lembra do Durkheim deve lembrar, né, dessas características do fato social. Então, todo fato social é exterior, quer dizer que está fora do indivíduo, né, está fora da gente. O fato social é coercitivo, né, coercitivo vem de coerção, vem de imposição, e estabelece inclusive punição para quem age de maneira diferente do que propõe, ou do que impõe o fato social. E o fato social também é objetivo, né? Se impõe a todos igualmente. A gente pode pensar, para exemplificar a questão do fato social, diversas questões que acontecem no nosso cotidiano, né? Uma que eu gosto muito sempre de reforçar é a própria questão do vestuário. O usar roupa, né, a gente pode dizer já que em si é um fato social. Não fui eu que criei, né? Tá fora de mim, portanto é exterior. É coercitivo, experimente vocês saírem sem roupa de casa, né, para ver o que acontece com vocês. Então ele se impõe na nossa vida e é objetivo também porque atinge a todos igualmente. Então o próprio fato de usar roupa a gente define como um fato social. E aí, para lembrar como isso é social, também para exemplificar essa parte, é só pensar em sociedades que não usam roupas, né? Então, para ver como isso é uma criação da sociedade. E a gente pode especificar um pouco mais também, né? Pensar em tipos específicos de roupas, né? Assim, para a gente conseguir visualizar o fato social, outros fatos sociais no nosso cotidiano. Então, essa é uma das grandes questões que o Durkheim traz. Isso vai mostrando para a gente que a gente é bem menos livre do que a gente imaginaria que a gente era, né? Ou do que a gente pensa que a gente é. Uma outra questão que o Durkheim traz que é bem interessante é que ele vê a sociedade como um organismo, né? Qual que é a grande inovação disso? É perceber que tudo funciona em conjunto, né? Que as pessoas só conseguem viver bem quando elas estão em conjunto, isso é a ideia do organismo, e também que todas as pessoas têm uma função importante na sociedade, que é a mesma coisa que o órgão tem para o organismo, né? Cada órgão tem a sua função. Isso é importante para o bem-estar do organismo. Então, cada pessoa tem a sua função na sociedade e é importante para o bem-estar da sociedade. Então, essa é uma característica também bem interessante do Durkheim, para a gente ir relembrando. E uma outra questão interessante que o Durkheim traz é que a sociedade tem prioridade. A sociedade vem na frente do indivíduo.
a gente precisa sempre pensar na saúde do organismo, né, do bem-estar de todos, né, na questão da sociedade. Então, sociedade primeiro, indivíduo depois. Mas ele fala tudo isso, né, todas essas questões, pensando na saúde do organismo, a sociedade vem primeiro, porque ele se preocupa muito com a ordem social. Né? Lembrando o que eu falei no comecinho, a gente está num momento de revolução industrial, com muitos problemas acontecendo, caos, greves começam a aparecer, né? Então a gente precisa resgatar na ideia do Durkheim a ordem social. E por fim, né, uma última coisa para a gente relembrar do Durkheim é que ele fala muito de divisão do trabalho, né, dos benefícios que a divisão do trabalho traz para a nossa sociedade. A divisão do trabalho traz para a nossa sociedade, claro, a gente pode pensar na Revolução Industrial, né, então divisão do trabalho quer dizer produtividade, né, aquela consequência imediata da Revolução Industrial, mas na verdade o Durkheim fala de outra coisa, né, ele fala que essa divisão de funções, que é a divisão do trabalho, ela traz uma união entre os trabalhadores, porque cada pessoa, para exercer a sua função, precisa de outra pessoa. Né? Isso promove a solidariedade, promove a cooperação e também ajuda naquela ideia da ordem social, do bom funcionamento da sociedade. Então, um outro aspecto diferente para a gente pensar quando a gente fala de divisão do trabalho, né? Que a gente lembra sempre de produtividade. Durkheim fala que o mais importante não é nem isso. O mais importante é essa solidariedade, essa cooperação, essa união, porque eu preciso de outra pessoa para exercer bem a minha função. Então, gente, só essa breve conversa, só nesse resgate de um autor que é muito importante para a sociologia, é que eu vim, né, que eu trouxe para vocês esse pequeno vídeo, e a gente vai começar nessa conversa um pouco mais para a sociologia, a partir de agora. Né? Então, inaugurando com Durkheim, mas daqui a pouquinho eu trago para vocês outros autores. Então é isso, espero que tenha ajudado, de repente pensar numa prova, né, para revisar algumas questões. Então, até a próxima. Tchau!